Boa noite a todos. Nós vamos começar aqui a aula de teoria da cor, EAD, 40% EAD. Então eu vou colocar aqui para apresentar para vocês. Espero que vocês estejam vendo aí. Então a gente hoje vai falar sobre a história da cor. Então a cor é um fenômeno primordial, onipresente e está em toda parte, interessa a todos. O homem inicia a conquista da cor ao iniciar a própria conquista da condição humana. Elementos naturais da flora e da fauna para colorir e ornamentar o corpo, utensílios, armas e paredes das cavernas, esfrega, tritura flores, sementes, elementos orgânicos e terras corantes. A observação o leva a utilizar matérias calcinadas para tingir de preto. Busca os óleos minerais, animais e vegetais para fixar os corantes. Com o acúmulo de conhecimento, enriquece sua subjetividade e a cor serve para abrilhantar os atos religiosos comemorativos, guerreiros e fúnebres. Primeiros códigos cromáticos dando a cada cor um significado que passa a ter significação variada em povos e épocas diferentes. Então, a gente vai falar um pouquinho da toda a história, né? Iniciando lá na pré-história. Os homens adornavam suas cavernas com pinturas policromáticas, tons fortes de vermelho, ocre e outras cores terrosas, além do branco, preto e, mais raramente, o verde e o azul. Três pigmentos, ocre vermelho, amarelo e manganês, em algumas pinturas mais recentes, utilizaram também o barro do solo da gruta como pigmento. O estudo das suntuosas grutas de Altamira e Lascaux revelou que o homem do Paleolítico não utilizava apenas a cor para valorizar seus desenhos e objetos ou para atribuir-lhes um significado místico, mas também para tirar partido dos efeitos de luz e sombra sobre a volumetria natural das cavernas, revelando uma sensibilidade espacial desenvolvida. O vermelho e o preto, cores que simbolizavam a vida e a morte, foram utilizadas pela primeira vez pelo homem de Neandertal para enfeitar a tumba de seus mortos, sendo também empregados pelos seus sucessores para decorar obras de arte. As cores tinham um caráter simbólico e mágico. Aqui uma pintura do animal, né, na Gruta de Altamira, é uma pintura paleolítica, ela tem mais ou menos 10.000 antes, se eu não me engano, ela tem a data de aproximadamente 10.000 antes de Cristo. Aqui é o seguinte, quando eu falei aqui, ó, as cores tinham um caráter simbólico e mágico, porque eles acreditavam que quando faziam a pintura do animal na caverna, eles aprisionavam a alma do animal. Então a caça ficava mais fácil. Lembre-se que nós estamos num período de caça para sobreviver, né? A era do gelo, então a gente precisa aqui ter eles acreditavam nessa crença. No Egito, as maiores contribuições foram deixadas pelo Egito, principalmente na cerâmica, onde foi introduzida a cor como elemento plástico. Faixas negras obtidas com a queima da palha, pois a fuligem penetrava no barro ainda úmido. A cor vermelha, o óxido de ferro. E a cor azul, tirada de sais de cobalto, encontrado em regiões próximas. O primeiro corante, azul, que utilizava o cobalto, contrastando com o azul esverdeado do cobre. O antimônio produzia o amarelo, o ferro um verde ou marrom amarelado e um excesso de colorante e o preto. Primeiros a empregar a técnica do afresco, faziam a mistura de duas cores para produzir a terceira, então já havia mistura aqui, né?
Cores utilizadas: preto, vermelho, ocre, azul, branco de cal, verde, além dos iluminados de bronze e ouro. As cores eram usadas chapadas, sem gradação. Os materiais usados na arquitetura eram pintados de modo simbólico, sendo o vermelho do homem, o amarelo do sol, o púrpura da terra, o azul da verdade e o verde da natureza. Os pisos dos templos egípcios eram verdes, para representar a fertilidade das várzeas do Nilo, enquanto o azul, pontilhado de estrelas, era usado nos tetos para representar o cosmos, como mais tarde se fez nas abóbadas das catedrais góticas. Aqui um afresco da tumba de Cha e sua esposa Miriam. Afresco é uma pintura feita na parede e chama-se afresco porque ela é feita na argamassa úmida, então afresco. Tá? Então aqui a gente vê a degradação, né, do tempo, claro. Aqui a pintura. Para os egípcios é de grande importância a pintura, né? Então muita cor em tudo, inclusive neles próprios. Eles usavam muitos adornos na cabeça, no corpo todo, tá? Então era bastante colorismo. Na China, pintavam as muralhas de Pequim de vermelho, que representavam uma afirmação de poder e de espiritualidade positiva, e os tetos das casas de amarelo, que era usado como camuflagem contra os maus espíritos, já que era a cor que os representava. A laca surge da necessidade da proteção à madeira. Laca é uma espécie de pintura, né, feita na madeira e que servia para proteger a madeira. Então, ela é uma tinta, passada várias camadas de tinta. As cores mais utilizadas: laranja claro e o amarelo esverdeado, utilizando ocres. As cores mais correntes eram o vermelhão, as cores mais utilizadas eram o vermelhão obtido do cinábrio e o negro do óxido de ferro. Os chineses, nas suas construções, preferiram a madeira à pedra, por ser um dos elementos-chave da filosofia chinesa. Unicamente a madeira poderia honrar os deuses. Crença na China, tá? As colunas e as vigas eram pintadas e a decoração policroma, várias cores, se estendia até as bordas do telhado, cujos azulejos de cerâmica de forma semicircular eram verdes, azuis, púrpura ou nas residências imperiais amarelo. Que é um templo chama-se o Templo do Céu, foi construído em 1420 em Pequim. Então aqui é madeira, né? E daí toda a técnica, né? As pinturas sendo executadas. Muito colorismo, né? Aqui por dentro. A cúpula e colunas mágicas da nave de oração. Ó, as colunas, aqui tem um arco e aqui a cúpula. Por dentro, vista de baixo para cima. Na Grécia, em meados do século XVIII, arqueólogos revelaram que o uso da cor em certos elementos arquitetônicos, bem como na estatuária, funcionava como um meio de enfatizar a volumetria e valorizar a forma, além de corrigir distorções da percepção visual. Além disso, descobria-se a relação entre as cores utilizadas e sua simbologia, fator que era explorado pelo caráter narrativo mitológico desses conjuntos escultórico-arquitetônicos. Dessa forma, o azul era associado à verdade e à integridade, o branco representava a virgindade e a pureza, o vermelho representava o amor e o sacrifício. Eu ia comentar aqui com vocês que na Grécia tem um estudo, porque o que nós temos hoje de representação de arte grega, escultura, arquitetura, é muito pouco, e o que tem é tudo muito branco, né? O mármore branco, tudo. Mas tem-se um estudo que diz que todas as esculturas e toda a arquitetura grega era muito pintada. Então até as esculturas dos imperadores eram bastante pintadas.
Nos monumentos públicos, as cores eram utilizadas tanto por dentro como por fora, para dar maior glória a seus deuses. Então aqui, ó, como eu acabei de falar ali atrás, nos monumentos públicos, nos templos, então eram bastante utilizadas cores, né, tanto dentro quanto fora. Os templos gregos estavam ricamente pintados e reluziam como joias sob o... Ai, só um minuto, que eu acho que parou a gravação aqui. Continua a gravação, deixa eu só verificar aqui. Tá gravando ainda, desculpa, gente, mas é que eu precisei parar aqui um minutinho para ver o que já ia cancelar aqui. Então, os templos gregos estavam ricamente pintados e reluziam como joias sob os claros céus helênicos. O mármore do Partenon estava adornado de brilhantes cores verdes, azuis e roxos, pois celebrar os sucessos divinos em cores gloriosas era tão essencial para o templo como as colunas que o suportavam. Cores semelhantes às egípcias, aparecendo também o violeta em murais na técnica do afresco na cidade de Creta. Além do contraste de complementares, usavam também diversas tonalidades da mesma cor. Aqui é um desenho de como se... de estudos de como era o aspecto original, né, do Partenon, século V a.C. Então aqui dá para a gente ver bastante cor, né, muito colorismo. Hoje não resta praticamente mais nada disso em pé, e as colunas, muito pouca coisa, e tudo muito branco. Tá aqui a imagem, coloquei para vocês verem, ó, tudo em branco, então aqui toda colorida, como se alguns estudos levam, né, a crer como era e como está. O Palácio de Knossos, né, o imperador em Creta, aqui dá para a gente ver, isso aqui é a única coisa que sobrou desse palácio, e através desse indício de colorismo aqui, que se tem todo o estudo da cor sendo utilizada na arte, na arquitetura grega. Aqui os vasos, né, as ânforas, que é o que a maior parte da história grega é contada através dessas ânforas. Em Roma, com o advento da decadência da arte grega, a arte romana toma seu lugar a partir do século I a.C. Então a gente vai ter uma influência etrusca, a cor como elemento de representação, o homem vermelho, a mulher branco, armas de guerra em azul. Seus edifícios eram coloridos com pinturas luminosas, ouro, bronze, mármore e mosaicos. A técnica do mosaico: descobriram a mistura de pigmentos coloridos aos vidros em estado de fusão: amarelo ocre, vermelho, azul, cor da pele, ouro, preto e branco. A fresco nas cidades de Herculano e Pompeia, brilhantes cores de sua arquitetura doméstica, em vários estilos, cenas rurais, paisagens, ornamentais. Herculano e Pompeia são testemunhas da influência grega. Escavações realizadas no início de 1800 revelaram um amplo espectro de cores que, em alguns casos, eram mais luminosas e mais claras que as cores dos gregos. Os romanos tinham se rendido à cor. Utilizavam cores intensas e vivas, sendo seus motivos decorativos em açafrão, vermelho intenso, verde, púrpura, jacinto e azul, que se harmonizavam com o branco, preto e ouro, em faixas ornamentais, em motivos de flores, animais e cenas mitológicas. No ano de 50 a.C., Roma dominava todo o mundo mediterrâneo.
A decadência da cor se inicia e o branco tornou-se cor dominante na Roma imperial. Todo o conjunto de obra arquitetônica, inclusive os seus detalhes, eram brancos. Esta característica converteu-se em um signo de austeridade e de poder que foi mantido durante séculos. Aqui em Pompeia, né? Aqui um mosaico na cidade de Pompeia, extremamente bem conservado, pois a cidade de Pompeia foi soterrada, né, pelo vulcão Vesúvio no ano de 74 a.C. E aí a gente tem essa representação, né, dessa vida do cotidiano aqui nesses mosaicos no chão. Aqui um detalhe dessa vida, né, desse cotidiano também na Vila dos Mistérios em Pompeia também. Isso aqui é em tamanho natural. E aqui também, ó, a vida, né, mulheres ali na mesa, sentada, costurando, que parece que elas estão colocando um pano, costurando, não sei. Aqui tem tocando uma espécie de uma lira, né? É um instrumento musical. Aqui também um rapaz tocando um outro instrumento musical. Aqui um outro rapaz com animais de estimação, ou cuidando de animais. E aqui uma outra mulher sendo representada. Então aqui as cores bastante vivas nessa pintura, é um afresco. Então, agora na Idade Média, né? O bizantino, a Idade Média se divide em três momentos: bizantino, românico e gótico. O bizantino, a fusão da arte grega com o luxo da decoração oriental, faz surgir novamente a cor, que segue sendo um mero complemento decorativo, carecendo de um significado simbólico ou emotivo. A arte bizantina, fundamentalmente religiosa, trabalha o refinamento das cores, fazendo uso de cores vivas em todas as suas manifestações artísticas. Até então, até o Império Romano, pré-história, Egito, Grécia e Roma, a gente não fala em religião porque eles são politeístas, acreditam em vários deuses. A partir da Idade Média, a partir do bizantino, a gente tem a religião sendo imposta, né, no mundo através do nascimento de Cristo. Então a gente tem o cristianismo sendo imposto, por isso a arte vai ser fundamentalmente religiosa, tá? Então nas igrejas paleocristãs e bizantinas, espessura e solidez das paredes internas e pilastras disfarçadas pelo revestimento suntuoso com mármores de cores diversas, vermelho, verde, azul e preto. Ricos mosaicos em cores luminosas e ouro, portas de cedro talhado, cobertas de ouro e incrustações de marfim e âmbar. Mosaicos presentes no piso, nas abóbadas e na cúpula. Ricos metais, ornamentações que também estão presentes em várias igrejas cristãs da época posterior. Entre os séculos 8 e 10, a arte se manifesta em novas atividades, como a iluminura, que eram livros sagrados escritos por monges, a tapeçaria, a ourivesaria, as fundições em bronze e esmaltes. As invasões bárbaras trazem para a arte cristã uma certa descontração e colorido. As cores possuíam um sentido místico e simbólico, sancionado pela igreja, que era o que mandava, o que era observado com atenção pelos artistas e arquitetos. Então aqui é uma igreja na Itália, né, em Ravenna, a igreja de São Apolinário Novo. Tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui, aqui, é tudo mosaico, tá? Tudo em mosaico. Aqui no altar a gente tem uma pintura, mas aqui tudo é em mosaico e muito dourado, tá? Muito uso dourado. Ó, tá vendo? Esse aqui é um detalhe de uma parte aqui, ó. Ah, então, tudo mosaico. Mosaicos são pedrinhas, caquinhos, né? Coloridos de cerâmica, que fazem o desenho. Aqui também um outro mosaico que fica
um mausoléu também na cidade de Ravenna. Mausoléu é onde a gente tem os túmulos, né, as tumbas. Tudo, 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 tudo mosaico, tá, gente? No românico, o estilo românico do século XI é caracterizado pela revalorização da estética clássica. Na arquitetura, há uma volta grandiosa, mas com uma noção de beleza simples, manifestada nas abóbadas e nos arcos, de forma arredondada. O conjunto arquitetônico românico não apresenta cores, mas os ornamentos são iluminados com cores puras e brilhantes. Eu vou dar só um segundo, um intervalinho aqui, que eu só preciso ver se ainda está gravando, porque acontece de parar de gravar, tá? Do nada. Está gravando ainda. Obrigado pela paciência de me esperar. Então, um exemplo dessa pintura, né, dessa manifestação artística de cores no conjunto arquitetônico românico, são essa pintura. Aqui já é uma pintura que não é mais um mosaico, né? Essa igreja fica em Florença, na nave. Nave é a parte principal da igreja de San Miniato. Ela data de 1013, tá? Depois de Cristo. Então, aqui é a pintura. Então, Cristo sempre como uma figura grande, tá vendo? Esse aqui é o detalhe disso aqui. Então, aqui no meio, Cristo, sempre grande, sempre abençoando os fiéis, sempre pro alto, certo? E o gótico, que é o último período da Idade Média. Nesse estilo, a cor intervém apenas como estímulo emotivo ou complemento estético. Ricas cores foram aplicadas aos interiores, como também aos exteriores de alguns edifícios importantes. Decoração exterior era mais realista, manifestando-se a cor em colunas, molduras e ornamentos esculpidos nas fachadas e muros. Os vermelhos, laranjas, verdes e ocres amarelados são intensos e o branco e o preto puros. Na decoração interior, nos aposentos são utilizadas as mesmas cores e também o azul, ainda que todos com menor saturação para que sejam mais toleráveis sobre a luz suave do interior. A coloração de igrejas medievais era frequentemente muito mais brilhante no exterior do que no interior, e as cores predominantes do interior, tons neutros da pedra que contrastavam com a policromia dos vitrais iluminados, segundo a trajetória solar. A Catedral de Notre-Dame teve luminosos vermelhos, verde, laranja, amarelo ocre, negro e branco em molduras, cornijas e esculturas. Além das abóbadas pintadas de azul estrelado, as catedrais góticas recebiam a cor em sua estatuária interior e exterior e em outras áreas internas banhadas pela luz colorida filtrada pelos vitrais. A cor não era usada com sentido representativo, ela podia ser arbitrária. Aqui, então, os vitrais, né, da Notre-Dame, construído em 1163 em Paris. Então, aqui bastante tons de azul, violeta, verde, roxinho, né? Aqui muito tom de vermelho, laranja, na mesma catedral. São os vitrais coloridos. Aqui também na Igreja de Saint-Chapelle, em Paris, 1246, todos os vitrais, né, dela, belíssima, 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 maravilhosa. Aqui em cima dá pra gente ver um pedacinho do que eu citei ali atrás, do céu estrelado. É muito tom de azul, né, violeta, lilás. A soberania da igreja. A igreja representava o centro da vida popular, onde as mudanças mais significativas na vida do ser humano, batismo, confirmação, matrimônio e funerais, eram celebradas. Entre os matizes cambiantes dos vidros de cor e as paredes e imagens ricamente pintadas. As cores simbolizavam datas especiais no calendário da igreja. O branco e o ouro representavam o Natal,
e a Páscoa, enquanto que o vermelho se usa em Pentecostes ou nas festas dos mártires, segundo a igreja. As vestimentas verdes aparecem no nascimento de um novo ano, significando a provisão de Deus para satisfazer as necessidades humanas. A púrpura, que nas semanas da paixão representa a penitência do pescador e os sofrimentos de Cristo, era a cor mais sagrada desde tempos antigos, em parte sem dúvida porque era difícil e custoso obter o pigmento. O simbolismo da cor imperou também fora da igreja. Acreditavam que o mundo estava composto por uma mistura de 4 elementos básicos: a terra, a água, fogo e ar, cada um deles com a sua cor: preto, branco, vermelho e amarelo, respectivamente. No homem, os elementos tomavam a forma de fluidos corporais: a bilis negra, a fleuma branca, o sangue vermelho e a bilis amarela. Era vital manter o equilíbrio entre esses elementos. Quando a gente fala aqui terra, água, fogo e ar, terra preto, água branco, fogo vermelho e ar amarelo, nós estamos falando de um período de simbolismo na Idade Média, tá? Então, o Islã. Após a fundação da religião muçulmana por Maomé, acontece no Islã uma produção artística que invade o norte da África. Construção de magníficos edifícios decorados por artesãos talentosos com mosaicos coloridos da melhor tradição greco-romana. Os edifícios eram adornados interna e externamente com cerâmica, compondo desenhos coloridos e complexos desenhos florais. Na cerâmica eram fabricantes de cerâmica vidrada de chumbo, porém, com o conhecimento da porcelana chinesa, reviveram as fórmulas antigas da porcelana egípcia, utilizando substâncias que resultavam na cor turquesa do cobre. Tinham acesso ao óxido de cobalto. Utilizavam o mosaico de azulejos para obter pequenos desenhos policromos. As cores utilizadas, turquesa e azul cobalto profundo, com verdes, pardos e púrpuras obtidos do ferro e manganês. Aqui o mausoléu de Tamerlão, datado de 1404, né, em Samarcanda, no Uzbequistão. Olha isso aqui, né? Tudo tem, acho que um detalhamento, ó, dessa pintura para vocês. É uma coisa absurdamente linda, tá? Tem muito uso da cor. No Renascimento, o pensamento medieval dominado pela religião dá lugar a uma cultura voltada para os valores do indivíduo. Renascem as artes e ciências que tinham florescido durante a época clássica. No Renascimento, a cor passou a ser elemento individualizador da obra artística. A cor passou para dentro dos ambientes, nos exteriores passaram a dominar as cores naturais, as residências de famílias abastadas e as catedrais tinham os tetos ornamentados com pinturas e detalhes em gesso, derivados do antigo estilo greco-romano. As paredes interiores de pedra, gesso e mármore, sendo algumas douradas e policromadas, ou com mosaicos e pinturas em afresco. A utilização das cores quentes carmesim, vermelho veneziano, amarelo, verde, azul e preto com muitos detalhes em ouro. Na decoração florentina predominavam os amarelos, laranjas, amarelo esverdeado, verde oliva claro, azul e violeta, em harmonias delicadas que podem ser vistas nos afrescos de Giotto. Então, Giotto, um grande artista renascentista. Aqui a crucificação com as suas cores na sua obra, né? Aqui a Capela Sistina, também com a pintura de Michelangelo, e aqui nas laterais vários artistas pintando. Na Espanha, durante o século XIV, foram utilizados revestimentos cerâmicos nas fachadas, arcadas e torres. Cores: amarelo, verde, azul, preto e branco. O vermelho era pouco usado por se transformar em púrpura ao ser cozido. Na Inglaterra, simples e vigoroso, destacava os vermelhos, amarelos, verdes e azuis intensos,
que no fim do século XVII tornaram-se mais sutis. Os vermelhos se transformaram em rosas, o amarelo foi substituído pelo verde e os azuis em tons violáceos foram associados com ouro e preto. Na França, no período do Luís XIII, estilo nacional com grande personalidade, sendo matizes mais populares o laranja, pêssego, vinho e sangue. Na Idade de Ouro francesa, a época do reinado de Luís XIV, tons mais vivos, com o predomínio dos amarelos, verdes e azuis. As cores enfatizavam a grandeza formal e ostentação luxuriante exigidas pelo monarca. Reinado de Luís XV, os brancos e dourados aplicados nas paredes foram substituídos por rosas, verdes, azuis e cinzas, matizes mais femininas, suaves e pouco saturadas. Aqui é uma casa, uma residência, né, na época do Renascimento, fica na Itália, na Vila de Mazar, na Itália. Então, aqui a gente vê bem o Renascimento é muito a questão renascimento, a palavra já diz, né? Renascer da arte greco-romana. Então, na arquitetura, na pintura, nas artes todas, elas utilizam muito a questão do passado clássico, greco-romano. Então, colunas, né, imitação de colunas, arcos, frontão na porta, né, as pinturas colossais ao lado das paredes, e tem também no teto. Ó, essa aqui fica na Vila Farnesina, em Roma. Então, tá vendo muita pintura, muito colorismo, até no chão. O barroco surgiu como um combate ao Renascimento. A tônica da arquitetura do exterior continua sendo a utilização de cores neutras e também dos mármores fantasia, o ouro polido e os ladrilhos coloridos. Importância da luz e da cor. Os edifícios não eram coloridos externamente, mas em seu interior havia afresco, recobrindo todo o teto, e quadros que podiam tomar todas as paredes. Utilização da luz para dar uma importância primordial aos contrastes, criando com isso verdadeiros espaços mágicos, cheios de misticismo. Ó. Então, muito uso do claro, né? Azulzinho claro, rosinha claro, com tetos extremamente pintados, com elementos em mármore, muito uso do dourado, né? Muito uso do mármore fantasia, muito colorismo. Aqui em Madrid também. Daí a gente tem o neoclássico, né? O início desse movimento coincide com as escavações das ruínas de Pompeia e Herculano em 1748. Para os neoclássicos, no século XVIII, o ideal da arte se refletia na pureza da forma e a elegância da composição. A cor era algo quase casual, retorno aos ideais de beleza da Grécia e Roma. Na verdade, vem a ser um classicismo de fachada e não de essência. Incluíram elementos gregos, mas sem as cores que embelezavam os edifícios originais, devido à concepção errônea de que a arquitetura grega clássica não apresentava pintura. Então, como eu falei lá atrás, a cor não participava da arquitetura como um elemento que pudesse transformar o espaço interior. Então, aqui a gente tem muita utilização da arquitetura greco-romana, do qual eles erroneamente acreditavam-se que era tudo em branco, né? Então o neoclássico trabalha muito isso. Ó. Apesar de que as pinturas continuam, estão vendo? Mas em menos quantidade. Traz também muito utilização do branco. Na arquitetura romântica, né, a reação ao neoclassicismo na primeira década do século XIX, há um renascimento da cor na arquitetura, com a intenção de restaurar e conservar as ruínas dos edifícios romanos de Herculano e Pompeia, que acabaram por revelar pela primeira vez a dimensão das cores nas artes dos antigos. Assim, a visão do mundo clássico como algo sereno, ordenado e racional foi substituída pelo ponto de vista de uma idade carregada de vitalidade e sensualidade, que era o que mais combinava com o espírito romântico. A partir de então, as cores delicadas dos períodos anteriores são substituídas por cores vivas e intensas,
enriquecendo os interiores com vermelho, verde, amarelo e preto. Neste período, a cor não estava subordinada à forma, era a chave para o impulso romântico. Em Portugal, né, toda a pintura no Palácio da Bolsa de Porto, em Portugal. Depois a gente vai para o século XX. Deixa eu só mais um pouquinho, pessoal. Um pouquinho só de paciência aqui. Ainda está gravando. Tá. Ainda está tudo certo. Então vamos voltar aqui. Deixa eu só ver aqui que preciso dar uma corrida, porque senão a gente já vai ultrapassar o nosso tempo. Então, século XX. Art Nouveau, né, de 1890 à Primeira Guerra Mundial, floresce na França o Art Nouveau. Eram usadas as cores naturais de materiais como vidro, tijolo de vidro, metal e cerâmica. As cores e a textura da arquitetura, com formas imaginativas de Gaudí, são inigualáveis na arquitetura europeia. Então, a Gaudí, um arquiteto catalão, em Barcelona, a Casa Vicens, aqui por fora e aqui por dentro. Então, muito colorismo, muita utilização de cor. Aqui o Parque Güell, esse aqui, todo colorido. Isso aqui é um mosaico, tá? Lá, a cidade, né? A arquitetura moderna, o desenvolvimento da tecnologia transforma o mundo nas primeiras décadas do século. A evolução da arte, o progresso da arte industrial e as orientações da arquitetura criaram um novo sentimento sobre a cor e a forma, e um conhecimento mais profundo de suas potencialidades e de sua natureza humana e psicológica. Após a Primeira Guerra Mundial, os modernistas se dividiram em várias escolas. A Art Deco modificou os estilos históricos tradicionais, adaptando-os às necessidades da vida contemporânea. Eram utilizados nos interiores arquitetônicos esquemas de cores, pastéis, cortinas e tapeçarias com ricas texturas. Aqui é um desenho, né, do que é essa Art Deco, que utilizou bastante cor também. Aqui é um apartamento, né, de Donald Deskey, na Art Deco. Do Steyl, que era um grupo holandês que desenhou interiores com esquema de cores primárias. Ele usou muito azul, vermelho e amarelo, combinando com linhas retas brancas, pretas e cinzas, utilizando padrões cubistas. Aqui é uma residência desse período da Casa Schroeder. Tá? Aqui interior, então, ó, uso do vermelho, amarelo, azul, né? Amarelo, vermelho, azul, que são as únicas cores que eles usam, combinado com branco e preto. Depois a gente vem com a Bauhaus, que é uma escola revolucionária, né, fundada em 1919 por Walter Gropius, que visava desenvolver uma consciência criadora que levasse a uma nova concepção de vida. A arquitetura e o design eram concebidos a partir de um novo ponto de vista, mas com uma notável carência de cor e ornamentação. Era uma arquitetura purista e funcional, defendida arduamente por Gropius, onde a simplicidade, o branco e a claridade significavam liberdade espacial. Apesar dos princípios da cor e sua psicologia estarem inseridos no programa pedagógico da escola, a cor só estava presente nos excelentes trabalhos produzidos por Paul Klee, Joseph Albers e Johannes Itten. Então aqui era o escritório do Gropius, né, no escritório da Bauhaus, em Weimar, na Alemanha. Eles utilizavam muito cores primárias, né, nesse caso aqui o amarelo. O tapete a gente tem um pouco do azul. Depois a gente tem o pós-modernismo. Esse movimento não nasceu de forma lógica, com princípios teóricos como o modernismo.
São usados cores fortes e contrastantes de materiais como granitos, mármores e vidros, que variam segundo a tendência do arquiteto. Edifícios pós-modernos, construídos nos anos 80, lembram o resplendor dos arranha-céus, Art Deco dos anos 20 ou 30. O terminal da United Airlines, do arquiteto Helmut Young, do O'Hare International Airport em Chicago, que apresenta uma policromia intensa. Ó. Então, através de vidros, espelhos, a gente tem essa utilização de cores. Hoje em dia é o que é mais utilizado, né, com relação à cor, são nos materiais, nos materiais e não mais como uma pintura na parede, como a gente viu ali anteriormente, pinturas no teto. Isso já não cabe mais. E a utilização da cor vai muito em painéis de vidro, painéis acrílicos, painéis vários tipos, iluminação colorida. Michael Graves, sua obra ostenta elementos decorativos e cores vivas, né, como o Human Building, em Louisville, Kentucky, em granito vermelho e rosa. Granito vermelho, e aqui tá meio esquisito, mas é rosa, tá? Tudo aqui é rosa. Então, no exterior também. Ó, aqui é o Public Service, né, no esquema de cores pastéis. Outros expoentes do pós-modernismo, Roberto Venturi, Frank Gehry, Charles Watmey, Robert Stern e o New York Five, grupo composto por Richard Meyer, John Hayduke, Charles Gatmey, Peter Eisman e Michael Graves, antes citado, que foram apelidados de The Whites, devido à cor dominante de seus trabalhos, e Charles Moore, que projetou a Piazza da Itália, em Louisiana, uma caricatura da arquitetura italiana, das formas exageradas e das cores de Pompeia. Ó, Piazza da Itália, de Charles Moore. Todo o colorismo, né, de uma praça. Que ele faz essa referência aqui. Ele faz essa referência, né, uma caricatura da arquitetura italiana. O Ateneu, de Neil Harmon, Richard Meyer, totalmente branco, ele faz parte do grupo dos The Whites, branco, né, os brancos. Binoculares Building, utilizando a cor aqui de um granito vermelho. Aqui a entrada, tá? Esse binóculo aqui. Mas a gente vai se atentar às cores somente por enquanto. Então, vermelho aqui, no caso, um preto, um cinza, né? E lá o branco. E o desconstrutivismo também passa a usar a cor também, né? A década de 90 começou com a preocupação de se adequar à arquitetura, à ecologia, a maior preocupação em nível de conjunto causando a sensação de que estão prestes a cair, a escorregar umas sobre as outras. Esta característica incomoda muitas pessoas por ir contra a conhecida sensação proporcionada pela arquitetura de formas tradicionais que se ergue com naturalidade. A cor passa a ser utilizada como um elemento intensificador do desequilíbrio visual das formas. Então, aqui em Stuttgart, do Benich e Partner, ó, a gente tem aqui um vermelho, né, um azul. Lá dentro a gente tem outra, deixa eu ver se tem uma foto. Ah, não tem foto lá dentro. Também a utilização das cores, tá? Mais as cores primárias, vermelho, azul, amarelo. E essa sensação de que ele está desmontando, né, caindo. Então é isso, pessoal. Conseguimos chegar ao final da nossa apresentação. Deixa eu só vir aqui, estar aqui. Então, da mesma forma que nós falamos na outra aula, nesta aula de teoria da cor, qualquer dúvida vocês podem me contatar ou contatar o tutor da disciplina. A gente está aí para isso, tá bom?
Então, muito obrigado a todos pela atenção. Tô aqui.